Olá, pessoal, tudo bom? Eita, estamos chegando ao final do nosso primeiro semestre, última semana de aula. Próxima semana já iniciaremos as nossas avaliações, finais do semestre. Logo, logo você já vai estar recebendo seu roteiro, e aí você já vai fazer seu esquema, de se preparar para esse final. Para descansar uns 2 dias mais e a mente, quem sabe passear um pouco, com a família, ou ir ao interior, ou alguma outra cidade. Mas vamos lá, vamos animar, ficar animados com isso, gente? Então, vamos aqui seguindo nossa caminhada, nossa busca pelo conhecimento, nossa viagem às descobertas, tá bom? O que eu coloquei aqui é só para recordando do qual a gente encerrou a aula anterior, A gente ainda conversou um pouquinho só sobre o Canadá, na aula passada. E aí, das características que a gente falou do Canadá, uma delas foi essa daqui, a qualidade de vida das pessoas que moram no Canadá. Um país que é grande em extensão territorial, mas não populoso nem povoado, devido a algumas características, Então, é um país onde as pessoas têm uma qualidade, gozam de uma qualidade de vida, assim, das melhores do mundo. Então, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Canadá é um dos países cuja população usufrui da melhor qualidade de vida do planeta. Óbvio. Encontrando-se entre os primeiros colocados na lista do IDH. Desde que o IDH foi criado, que esse país está nesse topo. Lembrando que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é feito com base em alguns indicadores. Os principais são a longevidade, que é a expectativa de vida, a busca do conhecimento, o conhecimento, que no caso é a escolaridade, onde se vê as taxas de analfabetismo, e o poder de compra, o poder de compra da pessoa, que aí se fala na renda per capita, a renda por pessoa, Esses 3 indicadores medem o IDH de um lugar, certo? E aí a qualidade de vida no país se materializa em altos investimentos em saúde, educação, assistência social e planejamento urbano, além de rigorosas leis ambientais, coisa que no Brasil não se tem, mas nunca, Lei ambiental rígida. Nossas matas queimam direto, nossas madeiras são levadas, derrubadas e muitas não replantadas, Feito reflorestamento novamente. Então, vejam só, investir no que é de melhor para a população. Educação, saúde, assistência social, urbanismo, que é a infraestrutura, da cidade, e ainda respeitar o meio ambiente. E aí, gostaram? Pronto. E a economia do Canadá, como é que está? No geral, então a economia é marcada pela intensa extração de recursos naturais. Viu? Pode-se fazer extração da madeira, que eu até comentei na aula anterior. Pode ser, mas temos que fazer a muda, a substituição, que é o reflorestamento. Então, ele é marcado por essa intensa extração de recursos naturais
pela agropecuária moderna, viu? Que é a agricultura, a criação de animais, e altamente produtiva, e pela industrialização dependente da economia dos Estados Unidos. O subsolo canadense é rico em recursos minerais, bastante minérios, cobre, ouro, zinco, ferro, né? Alumínio. E aí temos aí os exemplos, né? Urânio, cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo. Não esqueça de que petróleo, gás são minerais, viu? E carvão mineral também. E então, o Canadá tem essas características bem que podem realmente estar contribuindo para a sua economia bem diversificada. Tem as terceiras maiores reservas mundiais de petróleo e gás natural, além de grandes jazidas de carvão. O relevo montanhoso a oeste favorece a produção de energia hidrelétrica, que constitui 60% da energia elétrica do país. A exploração da taiga, vegetação nativa de grande parte do país, que é a mesma que em determinado lugar se chama de... é a mesma aquela que tem a forma de um cone, né? Então, em alguns lugares ela é chamada de taiga. Então, o torna o maior produtor mundial de papel e celulose. Atualmente, a extração da madeira é feita em áreas florestais, com técnicas e equipamentos modernos. Então, gente, tudo, né, que os outros lugares fazem na questão da retirada dos recursos da natureza, todos os lugares fazem, mas há toda uma logística em que não há muita perda, digamos assim, por parte da natureza, e que as pessoas terminam sendo beneficiadas. Então aqui é a economia de uma maneira geral, e aí a gente vai ver algumas particularidades, tá? Mais específicas de cada um desses temas que a gente viu. Essa economia só cresce a cada tempo que passa. Então, o Canadá ele desponta como potência econômica mundial, apesar das limitações impostas pelo meio natural. E o que eu quero dizer isso, viu? Quando você for ler no seu material, busque entender. Por quê? Essa frase termina dessa forma, né? Apesar das limitações impostas pelo meio natural, desponta como potência econômica mundial. Olha, não esqueça de que o Canadá, ele não, como eu já disse, ele não é populoso, ele não é povoado, porque boa parte, a maior parte desse território, do território desse país, ele está localizado em terras frias ou extremamente frias, né? São temperaturas baixas. Quando se aproxima do Equador, dos trópicos, a gente fala que são temperaturas nos trópicos são médias, porque é região de clima temperado, e no Equador, né, a zona equatorial, são temperaturas altas, elevadas, porque está na zona tórrida da Terra, né? Então, essas limitações acontecem por isso, porque esse território, ele tem a sua maior parte localizado em regiões de temperatura muito baixas, certo? Ocupa a 10ª posição entre as maiores economias do mundo, com expansão da indústria, do setor terciário e setor primário. Não, a indústria, ela é o setor secundário. Aí nós temos o setor terciário,
e o setor primário. O setor primário é a agropecuária e o extrativismo. E o setor terciário é o comércio e a prestação de serviços, tá? Então, tudo isso, é bem abarcado diante dessa posição do Canadá como 10º lugar de maior economia do mundo. É grande exportador de matérias-primas e produtos industrializados. Olha, uma característica que a gente viu dos países subdesenvolvidos é que eles oferecem a matéria-prima para os países industrializados. Aí os países industrializados devolvem o material para os países subdesenvolvidos através de produtos, né, industrializados. Então, há assim como se fosse uma troca hoje, não muito mais uma total dependência de uma coisa e outra. É uma região, é uma parte desses países que depende um do outro. E o Canadá faz as duas coisas. Ele oferece o produto industrializado, né, porque ele é um país, um mundo industrializado, mas também ele tem bastante recurso natural para oferecer, é matéria-prima, né, para oferecer também para a industrialização. Agricultura canadense. O espaço agricultável do Canadá abrange uma fração bastante reduzida do território. Acabei de falar para vocês que o Canadá é localizado em áreas de clima muito frio ou extremamente frio. Mas o Canadá tem uma grande área de planície, como você vê na foto. Não é planalto, não é montanha, é planície. E é exatamente nessa área de planície que é feita a produção agropecuária no Canadá, né? Então, o Canadá tem esse território reduzido. As lavouras e criação desenvolvem-se apenas nas regiões sul do país. Agora, por que na região sul? Preste atenção, tá? No seu material tem até um mapa que mostra a região central, né? Na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, é onde há o maior desenvolvimento urbano, né? Então, essas lavouras, essa parte sul aqui que você está vendo na imagem, ela é a região de clima temperado. Então, e de muita planície, portanto, dá para desenvolver maravilhosamente bem as duas atividades econômicas de grande importância mundial, que é a agricultura e a pecuária, a produção agrícola e a criação de animais. No Sudeste também, a gente viu que no Sul e no Sudeste também predominam a agricultura, a policultura. O que é a policultura? Né? A cultura de vários produtos. Aí aqui nos exemplos temos as frutas, os legumes e cereais. E a pecuária leiteira, que é para o abastecimento dos centros urbanos. Então, olha, a agricultura bastante desenvolvida, né, no espaço de planícies do Canadá, uma vez que é um país localizado em algumas áreas montanhosas que tem e também em áreas muito geladas. Modernização das atividades agrícolas. Olha só a imagem, se você já vê essa imagem, já diz tudo. O que há de mais moderno na atualidade, beneficiando a zona, ao espaço agrícola rural. Olhem só, né? Há um trabalhador aí monitorando vários drones, onde eles estão fazendo um serviço que ficaria mais difícil fazer num avião que não pode ficar tão baixinho, por exemplo, não é verdade? Então, a produção agropecuária canadense é expressiva, quer dizer, é de grande valor, de grande importância, né? Embora desenvolvida em área territorial restrita, tornando o país um grande exportador de alimentos.
O alto nível de modernização das atividades agropecuárias assegura uma excelente produtividade das lavouras e rebanhos. Modernização essa que explica a reduzida mão de obra no campo, né? Nós sabemos, né, vocês sabem o conceito bonitinho do êxodo rural, né? População que deixa de residir no campo para residir na cidade, em busca de melhoria de vida, né? Bons salários, boa qualidade de vida. Então, e aí, com essa modernidade, né, aí há uma redução mais ainda da mão de obra no campo, por causa que a mão de obra humana ela é substituída pela mecanização e pela robotização, né? Fazer o quê? O homem cada vez mais inteligente, descobrindo técnicas mais fáceis para ele sobreviver, para viver, sobreviver. E ao mesmo tempo passando para um lado, né, que é da questão da desarticulação de medidas de emprego, digamos assim, para as populações, né? Vamos fazer. A indústria canadense também se caracteriza como elevado nível de modernização. Olha, lá no campo, a gente acabou de ver que o campo do Canadá é bastante moderno, né? Já usa bastante mecanismo moderno. Não é o campo que é moderno, é o que se usa no campo que está de última geração. E a indústria, gente, não poderia ficar, né, de fora, uma vez que o país também é de grande poder industrial. Então, ele também tem um elevado nível de modernização, com tecnologias bastante avançadas e empresas de mais diversos tipos de atividades, né, como alimentos, né, as indústrias alimentício, têxtil, né, que é tecido, papel, automobilístico e também eletrônico. Então, todas essas indústrias são de destaque no território canadense. E as principais regiões industriais são a região dos Grandes Lagos. Você com certeza já está com a memóriazinha do mapa, né? O formato do mapa dos Estados Unidos e Canadá na sua mente. E aí você sempre vai ver no meio, no lado Nordeste, uma porção azul que representa essa região dos Grandes Lagos, que é a região mais industrializada, mais povoada, mais desenvolvida do Canadá e Estados Unidos. Então, as principais regiões industriais são a região dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço, né? Porque é exatamente nessas áreas onde se encontram esses grandes centros urbanos aqui indicados, que são o Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa, né? Ottawa, que é exatamente a capital do país. Então, são os centros de maior desenvolvimento, né? Então, olha só, que você olha para essa sala, né? Olha só como que você vê os equipamentos, né, sendo trabalhados ou montados. Recursos naturais canadenses são abundantes também, tudo lá, apesar de não ter muita gente, mas lá tudo de grande abundância, né? De grandes quantidades. Então, é muito abundante o recurso natural, principalmente carvão e petróleo. Se lembre, os primeiros recursos utilizados para a produção de energia. Então, os Estados Unidos têm também essa abundância, garantindo a geração de energia suficiente para as fábricas. Diversificadas jazidas minerais também existem no subsolo do Canadá, como o zinco, o níquel, o chumbo, e todos esses elementos, né, para indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. São as indústrias que vão trabalhar com esse material para montagem de máquinas,
de placas de ferro, de outras peças de ferro que a gente vem a usar, ferro, zinco, prata, viu? Que a gente usa muito. E a exportação para vários países, então, de tudo que é produzido. Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra, principalmente para isso. O setor energético destaca-se como um dos maiores geradores de energia hidrelétrica do mundo. Isso porque o potencial fluvial, né, que é o hídrico dos Estados Unidos, propicia isso. Os rios dão oportunidade para que se faça o uso da energia hidrelétrica. Não esqueço de que nas regiões, nos rios, né, de regiões montanhosas, que há a maior possibilidade de se usar para se fazer as barragens e a construção de usinas para a produção de energia. Porque, como vocês sabem, é a força da água que ajuda, né, a mover as turbinas e a gerar a produção de energia. E aqui, nesse mapa, né, você tem ele no seu material e ele apresenta esses recursos naturais e energéticos do Canadá, viu? Pela legenda, você olha bem aqui do lado da legenda, onde tem cada um dos tipos de minérios e você encontra dentro do mapa onde mais ou menos esses minérios podem ser encontrados. E para você aflorar mais um pouquinho, digamos assim, a sua aprendizagem sobre o Canadá, você vai procurar desenvolver essas atividades, tá? Copie pergunta e responda. Coloquem direitinho a atividade, viu? Atividade 3, nós estamos no 4º mês. Não me mande atividade de um mês anterior ou de um ano anterior. Quero atividades a cada dia, viu? A não ser que você esteja atrasado o mês passado, não me mandou ainda e pode mandar. Mas eu quero dizer para vocês que eu olho todas as atividades que mandem para mim, tá? Então, vejam direitinho as páginas, copiem as perguntas, respondam e no dia da prova, mandem junto com a prova, tá certo? Então, a gente se encontra futuramente, com certeza.